Olá pessoal, me chamo Momi, estamos em mais uma aula de Escola de Música Momi, aula 72, módulo intermediário 4, é um novo módulo que a gente está começando, porém ele vai ser mais curto. Harmonia funcional, modulação diatônica. Agora a gente vai falar de modulação, né? Sobre as tonalidades que a gente pode usar, trocar de tonalidade durante a música, né? Mas para quem está chegando agora, se inscreva no canal, indique para os amigos, deixe dúvidas nos comentários ou escola de música momi@gmail.com. Para quem não está entendendo nada dos vídeos, volte os módulos anteriores, tem desde lá do iniciante 1. Tá? Então vamos lá. Momento Amazon. Eu lancei um songbook, Samba para Concerto, que tem minhas partituras lá na Amazon. Só procurar, link na descrição, para quem está querendo tocar um samba, um pouco de MPB. Essas são algumas músicas que eu criei. E as músicas desse songbook estão lá no Spotify, em outras plataformas de streaming, como Apple Music e a própria Amazon Music também. Né? E também no Spotify. Link na descrição, clica nele, compra, que daí você já me ajuda. Referência bibliográfica, harmonia funcional, progressão de acordes, teoria e prática. Últimas aulas, falamos de encadeamento de quarto grau ou de tonalidade maior e menor. Né? Depois falamos de encadeamento de quinto grau de tonalidade maior e menor. Falamos de coda, que era a finalização dentro da música que a gente pode fazer. Claro, de apenas um exemplo, né? Existem diversos. Né? E hoje vamos falar de modulação diatônica. O que é a modulação? A modulação, normalmente, quando a gente não sabe nada de teoria e começa a criar música, é muito comum a gente ficar pulando de campo harmônico para campo harmônico sem saber. Né? Às vezes você está lá no campo harmônico do Dó maior, aí do Lá menor, aí você já pula para o campo harmônico de Lá menor, né? Onde vai ser Lá menor, Si menor, né? E assim por diante. Só que você não sabe o que está acontecendo. Então, a modulação, agora você vai aprender o que você faz às vezes. Às vezes você começa a pular muito acorde, muito campo harmônico. Por exemplo, às vezes você vai criar um heavy metal, começa a fazer cromatismo, só que você não está percebendo que você está saindo da sua tonalidade original que você começou e foi para outra, né? E às vezes sem saber, e às vezes não combina os acordes. Por quê? Porque não teve os pivôs para poder fazer essa combinação, ou seja, não teve as transições. Então, resumindo, modulação serve para quê? Modulação serve para você mudar de um centro tonal para outro centro tonal. Então, por exemplo, se você tiver, como o exemplo mostra aí, em Dó menor, fazendo uma música, e quiser pular para Fá menor, tem uma regra para você chegar nisso. Não por causa do campo harmônico de Dó menor em relação a Fá menor, não. Mas em relação ao campo harmônico A e agora o novo campo harmônico B que você quer ir. Então tem determinados tipos de regras que a gente vai ver é, nesse módulo intermediário 4, né? Então é isso. Então a gente vai aprender como mudar de tonalidade dentro da mesma música quando a gente quiser criar músicas não só com um tipo de tonalidade. Então tem algumas regras. Então vamos a elas. A nova tonalidade que você mudar, para ela se transformar numa nova tonalidade, você vai ter que tocar de 2 a 3 acordes ou de 3 a 4 acordes para estabilizar e dar a sensação dessa nova tonalidade. Ou seja, vamos imaginar que eu quero sair de Dó maior para o campo harmônico de Lá menor. Não adianta eu, a hora que fizer a dominante, Sol maior, e depois ir para a tônica 6, Lá menor, que já é o campo harmônico de Lá menor, só tocar o Lá menor. E depois voltar de novo para Sol maior. Por quê? Porque ainda eu vou estar em Dó maior. Para mim chegar nisso, eu vou ter que mudar, vou ter que ir para Lá menor, vou ter que ir para Si menor, e aí vai. Para estabilizar e na música você passar a sensação que você mudou de tonalidade, quando você sair de Dó maior e for para o campo harmônico de Lá menor, aí você vai ter que usar 3 ou 4 acordes ou mais acordes para você ter a sensação, mostrar a sensação que você mudou de campo harmônico, senão não passa essa sensação. E se você tocar acordes que tem tanto no campo harmônico menor como no menor, no maior que você estava tocando, também não vai mostrar. Então tem uma regra. Então vamos lá. A primeira regra é essa, né? A gente tem que tocar de 2 a 3 ou mais acordes para estabilizar depois da modulação, depois do pivô. Aí depois, a primeira tonalidade,
deve ser afirmada antes da modulação, ou seja, você tem que ver qual campo harmônico que você quer começar. Ah, quero começar por Dó menor. Então tá, você já escolheu. E aí, para onde você quer ir? Eu quero de Dó menor para Fá menor. Aí, sim, aí você já fez a primeira regra. Então você já afirmou a primeira tonalidade, afirmou a segunda tonalidade, e agora vem a segunda regra. A segunda regra tem que ter um acorde pivô. O que é o acorde pivô? O acorde pivô vai ser o acorde que vai fazer a transição entre esses dois campos harmônicos. Normalmente, dentro dessa primeira regra que a gente está vendo, o acorde pivô tem que ser um acorde que tem ambos campos harmônicos, né? Então, por exemplo, em Dó menor a gente tem Si maior, né, com sétima, e em Fá menor a gente vai ter desculpa, falei besteira. Em Dó menor a gente vai ter Si bemol maior, e em Fá menor a gente vai ter Si bemol menor, né? Só que quando a gente vai usar esse acorde pivô, a gente vai fazer a segunda inversão. Então ele vai ficar um Si bemol com baixo em Fá. Como o Fá já também pertence ao campo harmônico de Fá menor, né? Tem o Fá como nota, então ele vai servir como pivô, né? Por quê? Porque tem Si bemol, independente se ele é maior ou menor, tanto no campo harmônico de Dó maior, e tem Si menor, ou Si bemol menor, no campo harmônico de Fá menor. Então, repetindo, a segunda regra tem que ter um acorde pivô que ele tenha nas duas tonalidades. Como no campo harmônico de Dó menor existe Si bemol, e no campo harmônico de Fá menor também existe Si bemol, só que ele é menor, então eles vão combinar. Só que para combinar melhor, o livro-texto nosso ele fez uma inversão de segundo grau, aí fica um Si bemol com baixo em Fá, né? E aí ele vai acabar combinando. Terceira regra, a cadência para estabilizar, normalmente ela entra dentro daquele sistema que vocês estão vendo aí, que é o que? Subdominante, dominante tônica, ou como o exemplo que a gente vai ver no Guitar Pro, que é o que? Subdominante, acorde K de segunda inversão, ou seja, tônica com a segunda inversão, dominante tônica. Então, o que acontece? Escolhi tonalidade original. Vamos pegar esse exemplo aí, Dó menor. Beleza. Agora eu quero de Dó menor para Fá menor. Fiz a primeira regra. Escolhi o acorde pivô. Qual é o acorde pivô que eu tenho? O acorde pivô que tem nesses dois campos harmônicos é o Si bemol. No caso de Dó menor, vai ter Si bemol maior. No caso de Fá menor, vai ter Si bemol menor. Só que eu vou inverter, vou fazer uma segunda inversão. Segundo o nosso livro-texto, ele fez isso. Ele inverteu. Né? Então ele faz a segunda inversão com baixo em Fá. Então quando eu saio desse campo harmônico de Dó menor, toco o pivô e caio para o campo harmônico de Fá menor, eles vão combinar. Então é isso. Normalmente, aquilo que eu falei, quando a gente não sabe teoria e começa a criar música, a gente já faz bastante isso sem saber. A gente começa a misturar acorde de tudo que é jeito. E aí, nos casos que dão certo, é porque, sem querer, a gente colocou alguns acordes pivôs que conseguiu fazer essa modulação de campo harmônico, tá? Então vamos lá para o Guitar Pro que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, estou aqui no Guitar Pro, que é o exemplo que a gente estava vendo, tá? Então, o que acontece? Aqui é o campo harmônico de Dó menor, que é o nosso livro-texto está falando, né? Aqui é o acorde pivô, né, que tem nos dois campos harmônicos, e aqui é o campo harmônico de Fá menor, né? Então, é isso. Ele fez o quê? Ele fez uma tônica, tônica 3, né? Vamos até colocar aqui a escalinha, Dó menor. Então, o que ele fez? Ó? Tônica, tônica, tônica 3, que é Mi bemol maior, né? Depois fez Sol, a dominante, Sol menor, né? E depois ele fez o pivô, que é Si bemol, né? Que seria a sétima menor, Si bemol maior com sétima, ele fez Si bemol com baixo em Fá, ou seja, o pivô dominante 7, né? Dominante 7, 6, 4, ou seja, a segunda inversão. E aí ele já pula para o outro campo harmônico. Então aqui a gente tem todas as regras, né? Então eu comecei a fazer uma música em Fá menor, aí eu falo, eu quero mudar de campo harmônico, né? Ou seja, de repente eu joguei um Fá menor aqui no campo harmônico, eu joguei um acorde que não tem no Dó menor, por exemplo. Então, por exemplo, o Ré bemol não tem no campo harmônico de Dó menor, né? Então o que acontece? Então
você consegue fazer essa modulação, né? Então vamos imaginar que você criou uma música em Dó menor, aí de repente você fez uma experiência lá, jogou um Dó bemol ou Ré bemol. Só que esse Ré bemol não tem, né? Então, pelo fato dele não ter, para combinar a música, para você depois fazer uma transição legal entre esses acordes, você vai ter que fazer uma modulação. Aí uma forma de fazer modulação, segundo o livro texto, é essa: você jogar um acorde pivô. E ele jogou um dominante 7, né? Que é a dominante, né? Lembra? Quinto e sétimo grau dominante, com baixo em Fá. E por que foi a dominante 7? Porque a dominante 7 tem nota semelhante, é semelhante a Si menor, né? De Fá menor, né? Porque o Si bemol menor, no campo harmônico de Fá menor, ele vai ser uma dominante, né? Então, ele vai funcionar como dominante, né? Dominante não, ele vai funcionar como subdominante, né? Então ele funciona legal, ele vai funcionar aqui, porque são acordes que tem nos dois campos harmônicos. Aqui é campo harmônico de Fá menor, campo harmônico de Dó menor, e em ambos os campos harmônicos tem esse Si bemol, né? Claro que um é Si bemol maior e outro é Si bemol menor, mas aí ele faz inversão para caber esse Fá para fazer grau conjunto com Fá menor. Aí funciona essa transição. Então vamos colocar para tocar. Entenderam? Então combina, né? Vamos colocar mais uma vez. Então é isso, gente. Praticamente é isso o nosso primeiro exemplo de modulação. Tem outros jeitos de modulação que a gente vai ver nas próximas aulas. Então vamos lá, de novo. Para que serve a modulação? A modulação ela vai servir para quando você está criando uma música e você está usando acordes de outro campo harmônico. Então, por exemplo, estou fazendo uma música em Dó menor, mas eu estou usando o Ré bemol. Então, esse Ré bemol não faz parte desse campo harmônico de Dó menor. Para funcionar legal, quando você fizer certas transições, você vai ter que fazer modulação. Aí você usa o acorde pivô. Aí, Momi, qual acorde que eu posso usar? Você vai usar, segundo o nosso livro texto, um acorde que tenha no outro campo harmônico. Então, por exemplo, tem Si bemol. Então, Si bemol com Si bemol funciona, então vai funcionar, né? Poderia ser esse acorde pivô também esse Dó menor, tá? Porque também tem no campo harmônico de Fá menor. Então, tendo acordes parecidos nos campos harmônicos, você consegue fazer essa modulação. Porém, para a modulação ter uma sensação aparente que você mudou o campo harmônico, você vai ter que colocar 3 a 4 acordes do campo harmônico para ele mostrar que você saiu do campo harmônico. Senão, por exemplo, Fá menor e Dó menor tem Dó menor. Se você tocar só até aqui, vai estar tocando ainda a tonalidade de Dó menor, né? Então não vai funcionar, né? Porque Fá menor é o quarto grau de Dó menor. Então, o ideal é que você, como o nosso livro fala, para que a gente usar de 3 a 4 acordes, né, do campo harmônico para poder mostrar de uma forma sonora que você saiu desse campo harmônico. Aí depois você volta, tá? Como é o nosso exemplo. Então, praticamente é isso, tá? E aí tem as regras. Primeira regra, escolher o campo harmônico A, então Dó menor, escolher o campo harmônico B, né? Aí o campo harmônico B, eu nem tinha colocado aqui. Aí quando você tem que colocar o Fá menor. Campo harmônico B. Então estou no campo harmônico A, agora eu vou para o campo harmônico B, né? Então é isso que tem que acontecer, tá? Escolhi os dois campos harmônicos, porque eu coloquei um Dó bemol em uma composição, beleza, qual acorde eu posso usar? No caso do nosso exemplo texto, ele usou o Si bemol, com baixo em Fá. Poderia usar outro também, porque o Dó menor também tem no campo harmônico de Fá menor, né? Mas ele usou esse daqui, né? E aí, a outra regra que eu tenho que colocar é que tem que ser de 3 a 4 acordes do campo harmônico de destino, né? Para ter a sensação que você mudou de tonalidade. Vamos colocar para tocar mais uma vez.
Certo, gente? Beleza, então. Então, pessoal, foi isso, a aula 72. Começando o módulo intermediário 4, modulação diatônica, modulação de escalas, né, de tonalidade. Então, foi simples. Escolheu a tonalidade A, quero ir para B, tem que ter um acorde pivô. O acorde pivô tem que ter nos ambos tonalidades. No nosso caso, o exemplo foi o Si bemol. Feito isso, tem que colocar de 3 a 4 acordes no campo harmônico de destino para dar a sensação que você mudou de campo harmônico. Então, basicamente é isso. Dúvidas, e-mail, comentário, e aí eu vou respondendo para vocês. E até a próxima aula. Até mais.